E aí galera, beleza? Eu sou o Dudu Carvalho, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a crise de ansiedade. Pessoal, a partir do ano de 2018 até o ano de final de 2020 ali, início de 2021, eu passei por uma forte crise de ansiedade. E essas crises de ansiedade foram aumentando cada vez mais até chegar ao ponto de eu ter 2, 3 crises por semana. Mas antes de falar da crise de ansiedade, precisamos entender o que é a crise de ansiedade. A ansiedade é um sentimento, como o amor, o ódio, a felicidade, a tristeza. A crise de ansiedade é um sentimento. Então não tem como nós eliminarmos a ansiedade da nossa vida. Em alguns momentos a ansiedade é até boa para nós. Ela nos livra de momentos difíceis, momentos de tensão. A ansiedade muitas vezes nos ajuda. Saiba você que algumas empresas gostam de contratar pessoas ansiosas, porque às vezes as pessoas ansiosas conseguem tomar decisões mais rápidas. Mas quando essa ansiedade se torna uma crise de ansiedade, é aí que vira um problema. É muito difícil falar sobre a crise de ansiedade porque cada pessoa tem um sintoma diferente. Eu quero falar aqui dos meus sintomas. Eu acordava geralmente nas madrugadas, assustado. Geralmente quando você acorda, você já acorda meio zonzo, meio perdido. Então as minhas crises de ansiedade eram mais de madrugada. Então eu acordava apavorado, com o meu coração batendo muito rápido, geralmente formigamento no braço, dificuldade na fala e dificuldade de raciocínio, porque era o que eu acordava assustado. Então naquele momento toda essa tensão me gerava esses sintomas. Algumas vezes eu tive essa crise de ansiedade sem estar dormindo, por estar pensando em alguma coisa e de repente virar uma crise de ansiedade. Eu já fui algumas vezes para o hospital com esses sintomas. E os médicos neurologistas suspeitavam de um AVC. Então eu tinha muito medo disso, porque eu achava que eu estava propenso a ter um AVC. A medicina às vezes não trabalha em comum, né? Porque o médico às vezes não conhece coisas da psique. Então ele diagnostica de acordo com o seu sintoma naquele momento, né? E ele não pode perceber muitas vezes que é simplesmente uma crise de ansiedade. Então, por conta disso, aqui mesmo na cidade de Fortaleza, de 2019 para 2020, na virada do ano eu vim passar minhas férias aqui e no dia 4 de janeiro eu tive uma forte crise de ansiedade enquanto eu ainda estava acordado. Junto com essa crise de ansiedade, eu tenho um outro problema que se chama enxaqueca áurea. Essa enxaqueca áurea, ela tem 4 sintomas. É uma dor de cabeça muito forte, o seu olho fica turvo, a visão turva, você para de enxergar alguns momentos da sua visão, a fala fica comprometida, você tem dificuldade na fala e formigamento no braço ou na perna. É exatamente os mesmos sintomas de quem está tendo um AVC. A diferença da enxaqueca áurea é que esses 4 sintomas, eles não dão tudo junto. O AVC são esses 4 sintomas juntos. A enxaqueca áurea, cada sintoma geralmente dura 10 minutos. Então, eu comecei a aprender isso com um neurologista. Passado algum tempo, que essas crises de ansiedade começaram a ficar muito fortes, eu procurei uma psicóloga, uma indicação de uma amiga que já tinha passado com ela, a doutora Vanessa. Foi excelente na minha vida, foi primordial para a minha melhora. Eu quero deixar aqui isso muito bem claro, que para deixar essas crises de ansiedade, muitas vezes você vai precisar de um profissional, psicólogo, com as ferramentas certas para poder te ajudar. E foi isso que me ajudou. Eu fiz terapia por 1 ano. Então eu comecei a aprender os sintomas da enxaqueca áurea, os 4 sintomas, e aprendi que cada um deles durava 10 minutos. Juntamente com a psicologia, porque minha primeira consulta com a doutora Vanessa, ela me perguntou o que eu sentia. E eu já falei para ela, né, o que eu tinha medo de morrer, o medo de ter um AVC, medo de infartar enquanto eu estava dormindo. E ela falou: Arthur, fique tranquilo, você não vai morrer. Após a crise de ansiedade, ela dura alguns minutos.
30 minutos, 20 minutos, depende de pessoa para pessoa. E quando esses sintomas paravam e eu ficava mais tranquilo, eu começava a chorar pensando que eu estava ficando louco, porque há 30 minutos atrás eu estava morrendo e agora eu estou normal. Então eu percebi que era alguma coisa de dentro da minha cabeça, mas eu ainda não sabia o que era. E quando eu passei a primeira consulta com a doutora Vanessa, ela me explicou. O que eu estava tendo não era um AVC, não era um infarto, era apenas uma crise de ansiedade. E ela me ensinou a começar a controlar essas crises de ansiedade, através da respiração e através de uma ferramenta que se chama metacognição, que é você responder os seus pensamentos. É como se você desse conselho para você mesmo no momento da crise. O que é isso? É eu parar, refletir e falar para mim mesmo: calma, é só uma crise de ansiedade, você não vai morrer, porque esse era o meu problema. Porque a crise de ansiedade, ela te gera mais ansiedade, seu batimento cardíaco acelera, falta oxigenação no cérebro, ou aumenta essa oxigenação, e você começa a se sentir mal. Então, realmente parece que você está morrendo. Se você passa por esses problemas, saiba que é uma crise de ansiedade. Você precisa procurar um profissional, tá bom? E eu comecei a descobrir quais fontes me geraram essas crises de ansiedade, porque desde quando eu tinha 16 anos, eu já tinha crise de ansiedade, mas essa crise de ansiedade dava a cada 6 meses, a cada 1 ano, mas começou a ter muita frequência, e aí sim eu precisei procurar um profissional para entender o que estava acontecendo. Eu percebi que essas crises de ansiedade, essa ansiedade muito forte, me geraram quando eu ainda era criança, por alguns problemas, né, familiares de relacionamento, pai e mãe, e isso gerou muita ansiedade, que mais tarde se tornou em crise de ansiedade. Então, com todas essas ferramentas que eu fui aprendendo a controlar meus pensamentos, fui aprendendo a dormir direito, a descansar, faz muito sentido você descansar, fazer exercícios físicos para que a sua mente fique ocupada. Existe agora, nesse século XXI, uma nova doença que se chama síndrome do pensamento acelerado. Você deita para dormir, mas seus pensamentos continuam acelerados e você vai dormir, seu subconsciente continua trabalhando e isso te gera uma crise de ansiedade. Então eu juntei todas essas ferramentas que a psicóloga me passou para eu conseguir me livrar das minhas crises de ansiedade. Ainda hoje dá um início de crise de ansiedade, mas hoje eu sei controlar. Então a todo momento eu preciso controlar os meus pensamentos, a todo momento eu preciso controlar a minha ansiedade, porque é normal eu ter ansiedade, porém eu não posso deixar que essa ansiedade vire uma crise. E essa decisão dessa mudança de morar aqui em Fortaleza, eu esqueci de mencionar no começo desse vídeo, morar em Fortaleza era um sonho meu desde 2014. Então eu trabalhei muito a minha mente para toda essa mudança. E isso também me gerou muita ansiedade. Eu lembro que quando eu decidi mesmo vir morar em Fortaleza, eu falava para as pessoas: meu coração nem está mais aqui em Campinas, já estou lá em Fortaleza. E isso também me gerou muita ansiedade. Eu viver um futuro que ainda não existe. Isso gera muita ansiedade e isso gera crises de ansiedade para nós. Nós precisamos aprender a lidar com os processos. Esse momento que eu estou vendo aqui na minha vida de novo é um processo. Eu deixei um rendimento de R$12.000 na minha antiga barbearia para viver esse recomeço. É claro que eu me preparei psicologicamente, me preparei um pouco financeiramente, não da maneira que eu queria, mas me preparei um pouco financeiramente. Mas toda essa mudança também gera muita ansiedade. Mas eu aprendi a lidar com o processo, a saber que o momento difícil faz parte da nossa vida. E nós precisamos passar por esse momento para que chegue até aquele momento que as coisas ficam um pouco mais fáceis. Porque na vida nada vai ser fácil, tá? Então eu queria trazer essa experiência para vocês, dizendo que, graças a Deus, eu praticamente estou curado da crise de ansiedade. Como eu falei, eu preciso me policiar, senão essas crises voltam. Então a todo tempo eu preciso fazer a metacognição, que é responder meus pensamentos. Eu preciso dormir bem, eu preciso me alimentar bem, preciso fazer exercícios e preciso deixar minha mente mais tranquila para lidar com os problemas do dia a dia. E isso está melhorando muito as crises de ansiedade.
Então hoje eu posso dizer que eu estou curado das crises de ansiedade, porém sempre cuidando dos meus pensamentos. Então uma coisa que eu quero deixar para você é o seguinte: a respeito de mudanças, nunca espere o momento certo, não vai existir um momento certo. As coisas não vão ficar fáceis para você fazer essa mudança, você vai ter que passar pelo momento difícil. Então, aqui no meu canal tem muita gente querendo vir morar aqui em Fortaleza e eu estou recebendo muitas perguntas sobre isso. Não existe um momento certo, existe um momento da decisão, é você decidir e fazer tudo aquilo que você precisa fazer para esse sonho acontecer. E sempre frisando, não vai ser fácil, você vai ter que passar pelo processo, o processo faz parte da nossa vida. Daqui a algum tempo as coisas vão melhorar para você e para mim, porque faz parte da nossa vida. Nada dura para sempre. O momento difícil não dura para sempre, o momento fácil não dura para sempre, o momento feliz não dura para sempre, o momento triste não dura para sempre. Então precisamos aprender a lidar com cada momento de forma diferente, através da nossa mente, tá bom? Era esse vídeo que eu queria ter gravado aqui para vocês, já que em 2020, mais ou menos, quando eu iniciei a terapia, eu gravei um vídeo aqui no canal dizendo que eu estava com crise de ansiedade e eu precisava vir aqui dar esse feedback e dizer para vocês que graças a Deus, graças à terapia, graças à doutora Vanessa e graças a mim mesmo, eu consegui melhorar essas crises de ansiedade. Tá bom, pessoal? Então eu peço para você que se inscreva aqui no canal. Estamos quase chegando a 30 mil inscritos. Se você chegou nesse vídeo por conta desse vídeo da crise de ansiedade, eu gravo aqui vídeos diferenciados. Esse canal aqui é um canal eclético. Eu gravo vídeos, eu tenho um curso de barbeiro. Hoje eu não gravo mais curso de barbeiro, mas eu tenho aqui no canal um curso de barbeiro, que eu posso deixar o link aqui na descrição para você que quer ter uma nova profissão, quer ter contato com a barbearia. Tem um curso muito completo aqui para você, gratuito aqui pelo YouTube. Eu gravo vídeos falando sobre Fortaleza. Eu tenho um Jeep também, que eu gosto muito de andar pelas praias. Eu gravo esse tipo de conteúdo também. Então é um canal muito eclético e eu espero que você possa gostar desse canal aqui e desse conteúdo. Porque o que eu procuro aqui nesse canal não é ser conhecido por um conteúdo, é ser conhecido pela pessoa que eu sou. E eu espero que as pessoas assistam os meus vídeos, não somente pelo conteúdo, mas assistam os meus vídeos porque gostam da pessoa que eu sou. É isso que eu busco aqui no YouTube, tá bom? E juntando toda essa ansiedade, eu já tive muita ansiedade para que esse canal crescesse. Já fiz algumas coisas erradas aqui nesse canal, na forma de gravar vídeo, querer ser igual a outras pessoas. E eu entendi que eu preciso ser eu mesmo. Então quem me assistir, vai me assistir porque gosta de mim, do jeito que eu sou, tá bom? Um grande abraço para você, um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe e se você estiver passando por um momento difícil em relação à crise de ansiedade, eu espero que você se liberte disso e fique muito bem, tá bom? E se precisar de uma terapia, busque sim. O ideal é que todas as pessoas fizessem terapia, porque assim o mundo seria muito melhor. Se as pessoas conseguissem lidar com os seus sentimentos, conseguissem lidar com os seus pensamentos, o mundo seria muito melhor, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, até o próximo vídeo.